A paz do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, meu amado, deu Como certo é que você aqui, né? está? Tudo certo, Estamos bem, graças a Deus. estamos bem, graças a Deus. Pastor, Pronto para mais uma conversa. pronto para mais uma conversa. Tá aí nossa irmã Viviane, nosso irmão Henrique, são bênçãos de Deus. Rose de Carvalho acabou de entrar agora. Deus abençoe a cada um de vocês. E pessoal, essa live de hoje está imperdível. Este homem de Deus, o evangelista Jefferson Rodrigues, que Estou aqui de organizando aqui minhas bagunças aqui. Pode? Mas estamos Amém. ligados. As bagunças E quando a tecnológicas. gente fez o convite a ele, prontamente ele aceitou este homem de Deus, do qual a gente conversou durante a semana e eu não o chamo mais de amigo. Eu agora chamo mais do que amigo, é um irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. É um irmão em Cristo que a gente tá aí, Deus tem nos confiado, que Deus nos apresentou e hoje a gente está aqui para aprender mais da sua palavra através do seu servo que está aqui. Irmão Aslen Costa, Deus seja louvado pela sua vida. Pastor, o senhor quer se apresentar logo? Amém, meu irmão, amém. A paz do Amém. Senhor a todos os irmãos que estão conosco. Já vejo aqui alguns irmãos aqui do nosso campo aqui, né? A irmã Nilza Costa, seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. E muitos irmãos que nós ainda não conhecemos, mas que hoje vamos ter o prazer de dialogar. Já Amém. conhecíamos a página Perspectiva Pentecostal, graças a Deus uma página entre algumas que têm surgido, isso é bom, tem eclodido muitas páginas com essa temática, pentecostalismo. Isso é bom, mostra uma força, um nascimento, né, um renascimento intelectual da juventude pentecostal. Isso é muito bom e nós também trilhamos, militamos nessa mesma lida, parabenizamos aos irmãos. Bem, para quem não me conhece, sou o evangelista Jefferson Rodrigues, sou aqui de Teresina, Piauí, né? Trabalhamos auxiliando ali, pastor auxiliar na Assembleia de Deus do Campo do Aeroporto, juntamente com o nosso pastor presidente Raimundo José Leal Neto. Assembleia de Deus vinculada à CGADB, missões, tem várias, né, essa questão toda. Isso. E sou É. professor de teologia, formado em teologia, pós-graduado em teologia, também formado em história e pós-graduado em história. Trabalho em algumas faculdades aqui em Teresina, em três faculdades, duas faculdades e um seminário, e pela graça de Deus a gente está sempre trabalhando. Tenho alguns livros publicados, dois deles justamente na temática pentecostalismo. Um chama-se Escudo Pentecostal, publicado pela editora Reflexão, em 2017, e o outro, publicado ano passado, Dom Profético, a voz de Deus na vida da igreja, mas que é justamente sobre o pentecostalismo. Então, é uma área que nós temos militado pela graça de Deus e temos buscado viver, na verdade, o pentecostalismo. Eu até digo que pentecostalismo teórico falta alguma coisa. O pentecostalismo de verdade ele tem que ser recheado de prática. E acima de tudo, somos, né, servos de Deus. Estamos aqui para servir a igreja do Senhor, seja aqui no Piauí, aí em Alagoas, ou em qualquer local que o Senhor nos chamar. Amém. Amém? Pastor, o Pronto. senhor está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem, tá? Está me Tudo, ouvindo tudo. bem? Pois é, pastor, tudo isso que o senhor falou é verdade. Hoje em dia, como o senhor falou de um renascimento dos pentecostais, vamos se assim dizer, porque muitos têm uma imagem meia errônea acerca dos pentecostais. Acham que os pentecostais não têm Bíblia, não têm ensino, que é muito pelo contrário. A gente une a graça, a unção com os ensinamentos, com a palavra, com a doutrina. De E fato, hoje essa é a senhor essência do pentecostalismo, né? essa é a essência do pentecostalismo. E, pastor, eu já fixei aqui sobre o nosso tema de hoje. Vamos dar início sobre a importância de um avivamento nos dias atuais. E de antemão, pastor, evangelista, eu vou chamar você de pastor. Vontade. Pastor, de antemão, para a gente falar acerca de avivamento, a gente deve entender o que é o avivamento. Para a gente falar da sua importância, devemos entender o que é o avivamento. Pastor, o que é o avivamento? Bem, essa é uma pergunta bem recorrente sobre quando se trabalha a temática. Existe até uma dificuldade ou um confronto semântico a respeito do sentido de avivamento e de reavivamento, né? Algumas linhas consideram que não há, neste momento da era da igreja, um avivamento, mas haverá reavivamentos
em virtude de que, e aí eu coloco, né, o artigo definido, o avivamento, seria, no caso, a descida do Espírito Santo que ocorreu em Joel. Mas, nesse aspecto escatológico, inclusive, há um debate de que ainda haverá um avivamento, né, ou seja, um grande avivamento, e alguns escatólogos, como o Thomas Ice, e eu também vejo muito por essa perspectiva, acreditam-se que ainda no período tribulacional é possível que haja um avivamento de fato em que toda a terra ouvirá a palavra de Deus, né? Alguns, como o Ciro Zibord, ele liga, inclusive, o anjo que tem o evangelho na sua mão, em Apocalipse 14, como o grande e último avivamento da história da igreja. Mas, levando em consideração que Atos foi o avivamento, ou seja, o derramado do Espírito, nós vivemos reavivamentos, né? Mas a Bíblia, e isso é só uma questão linguística mesmo, de definição do que é ou não, esse conceito de avivamento ou não, mas a Bíblia ela nos apresenta alguns conceitos de avivamento. Eu estou falando assim para que a gente chegue numa definição mais exata. Por exemplo, a gente vai encontrar em Abacuque, né, eu até coloquei aqui, destaquei o famoso texto de Abacuque 3:2, que diz assim, né? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E aí ele faz o famoso clamor profético, né? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, esse famoso clamor de Abacuque é um dos textos das Escrituras do Antigo Testamento, em que vai estar definido a palavra, a raiz da palavra avivamento, que a palavra avivamento realmente, no sentido atual dela, não existe. Mas há, por exemplo, essa palavra aviva, ou avivar, né? O verbo avivar. No Antigo Testamento, o verbo avivar, por exemplo, ele aparece cerca de 250 vezes. A raiz dele é a palavra hayá, né? Em hebraico hayá, e que significa tornar a viver, né? Eu coloquei aqui essa consequência, basicamente é preservar, manter vivo, né? Então é algo que Deus vem sobre a humanidade ou sobre aquela pessoa e torna ela viva, né? Então, quando o Antigo Testamento, quando o profeta Joel, quando o salmista mesmo, no Salmo 84, ele faz esse clamor por um avivamento, né? O Salmo 84 ele diz algo interessante, né? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Salmo 85, perdão, versículo 6. Então, nesse mesmo salmo, né, a palavra vivificar-nos, a raiz é raiá também. E todas elas significam Deus traz a memória, ou o escritor sacro traz à memória do leitor a ideia de voltar a viver, né, voltar à existência. Então, no Antigo Testamento tem muito esse sentido da palavra avivar. No Novo Testamento, eu estou trazendo essa linha etimológica para que a gente possa trabalhar numa ideia geral. No Novo Testamento existem algumas palavras, né? Algumas palavras gregas, mas eu achei interessante uma que está em 2 Timóteo 1,16, né? É o verbo grego anasopireu, né? Anasopireu. Essa partícula anaso, né? Tornar, levantar, tornar a vida, é a mesma raiz de anástasis, ressurreição, mas aqui ele coloca anasopireu, né? E pireu é fogo, né? Então é como se Paulo, escrevendo a Timóteo, ele usasse essa palavra que significa mais ou menos assim, reacender o fogo, ou reavivar o fogo, né? Paulo está dizendo assim para Timóteo, olha, taca fogo nesse negócio para que não se apague, né? Então tem muito essas expressões. Então no Novo Testamento, normalmente dá essa ideia de tornar a viver, de tornar a levantar-se, ou nesse sentido de 2 Timóteo 1,16, de reacender. Né? Então essas seriam as ideias epistemológicas dos termos avivamentos das Escrituras. No Antigo Testamento, como eu já disse, a raiz do verbo raiar, ele aparece mais de 250 vezes, né? Então é bem frequente, mas já no Novo Testamento, né, as palavras que aqui que a gente vai encontrar, eu separei aqui, mas para a gente não ficar muito nessa questão aqui do grego, não, que às vezes se torna um pouco enfadonho. Mas há o anazoe, anakaino, anastaso, eigeiro, então há pelo menos 6 expressões. Então no Novo Testamento, a ideia básica de avivamento aqui que é proposto, é sugerido uma volta à vida, né? A raiz, sim, todas elas da mesma raiz que é usada para o substantivo anástasis, que é ressurreição.
Então é como se voltasse a viver, né? Então, avivamento. E aí a gente encontra alguns conceitos bem bacanas, e eu acho que o que engloba tanto o que as Escrituras diz no Antigo Testamento, quanto o que ela diz no Novo Testamento, é o que um autor muito conhecido, né? Apesar de não se autodefinir como pentecostal, mas ele é um carismático, um avivado, as suas mensagens sempre têm fogo, Martin Lloyd Jones, né? E aí ele traz uma referência bem interessante no livro Os Puritanos, né? Suas origens e seus sucessores. Ele diz o seguinte aqui, e eu vou ficar com esse conceito do Lloyd Jones. Ele diz que o Sim. avivamento é uma experiência na vida da igreja. Quando o Espírito realiza uma obra incomum, ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igrejas que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Eu acho esse trechinho aqui, se você me permite aqui, Pode falar. reforçar novamente, né? Aí isso aqui serve até para mensagem de colocar em Facebook, né? Então aqui é basicamente isso que o Lloyd Jones diz. Avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros que se acham letárgicos, dormentes e quase moribundos. Então perceba que o Dr. Jones, né, ele pega aqui os conceitos que a gente trabalhou linguísticos do Antigo e do Novo Testamento e coloca na prática. Então seria uma obra realizada pelo Espírito Santo que faz com que aqueles membros cristãos, eles que uma vez já foram vivos, eles voltem a viver, né? Ou seja, sejam reabilitados pelo poder do Espírito Santo para que eles possam, então, se tornarem úteis e vivos para o reino de Deus. Eu não sei se eu te respondi aí, eu falei muito, mas basicamente Respondeu. esse é o conceito geral aí que a gente trabalha com avivamento. Entendo. Então vamos aqui só contextualizar um pouco. O avivamento, então, o próprio nome já diz, é avivar, deixar vivo, tornar-se mais vivo, reanimar, ou reanimar-se, despertar. Então existem várias etimologias aí que o senhor falou tanto no grego, no hebraico também tem o verbo raiar, que Sim, significa avivar, tornar-se vivo, vem tudo isso. E esse avivamento também a gente dá até para entender um pouco mais, usando um exemplo, ao texto que aconteceu ali em Ezequiel 37. Ali houve um avivamento, não é isso, pastor? Estavam os ossos secos, e posteriormente, depois de uma palavra, aí os ossos sim. voltaram a viver, Na né? verdade, Só na verdade, a exemplificando. profecia de Joel, ela tem essa visão, é um cumprimento futuro, né? Ali, na verdade, é a visão que Joel Sim, está descortinado sobrenatural. Então, de sim, fato, ali é uma promessa de um avivamento, ou seja, o Espírito Santo assopraria sobre os ossos secos que seriam Israel, né? Sobre aquele povo sim, que estavam abatidos, que estavam desviados, e então o Espírito Santo faria com que aqueles cadáveres, né? Aqueles seres que já tiveram vida, mas estavam mortos, eles fossem ressurretos, né? No caso espiritualmente, para partir para a batalha. Então, de fato, sim. o profeta Ezequiel, ele é, com perdão da brincadeira aqui, mas ele é muito doido, né? Nas suas visões, umas visões muito, muito malucas, mas é um profeta muito profundo. Eu gosto, na verdade, eu tenho uma paixão pelo livro de Ezequiel, porque diante de toda aquelas visões, vamos dizer assim, difíceis até de compreensão, mas ele traz uma essência da espiritualidade necessária para a vivência cristã, uma coisa assim tremenda. Então ali aquele texto de Ezequiel está vendo sim o Senhor, né, através do Espírito Santo trazer um reviver, né, para aqueles Viver. mortos, né, para aqueles mortos espiritualmente. E assim Isso. também eu penso, né, isso eu penso, não afirmo, que Deus trabalha através da história, né? Ele olha para o seu povo, para a sua igreja e vê como cadáveres e por uma obra, como diz o Mark Lloyd Jones, sobrenatural do Espírito, ele sopra sobre nós para que a gente seja reanimado, né? E possa estar como um Sim. exército de pé, pronto para a batalha.
E a gente sabe também, pastor, que esse avivamento, ele vem de Deus, né? Tanto é que o senhor leu aí Abacuque 3:2, que Abacuque faz aquela famosa declaração: aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, quem aviva é Deus. E muita gente acha que quem aviva é pregador muito pentecostal, aqueles pregador que pula, que marcha, que sapateia, que começa a fazer aquele mover todinho. E não é bem assim. Avivamento, ele vem totalmente do Senhor. Avivamento não é só pular, não é só fogo, não é ter calor. Avivamento é conversão. Quando o Abacuque, só reiterando aí o que o senhor falou, quando o Abacuque ele faz esta oração do capítulo 3, olhando o contexto, a hermenêutica e a exegese me obriga a fazer isso, e a gente vai para o capítulo 1, e do capítulo 1, do versículo 1 ao 5, vai ver os motivos que Abacuque pede para ter este avivamento, que é a conversão, arrependimento, é choro, é lágrimas. Então Abacuque faz esse clamor por causa de tudo isso que estava acontecendo. Aí a gente vai ler em Abacuque 1, do versículo 1 até o versículo 5. E aí, posteriormente, a gente vai entender o mover do Espírito Santo, do avivamento que deve ocorrer na vida de cada crente, na vida de cada igreja, na vida do mundo. Porque eu creio, como pentecostal que somos, que este avivamento que nós estamos esperando será mundial. E a gente sabe, né, pastor, que a volta de Jesus está próxima. E é preciso ter este avivamento. Sim, sim. Na verdade, o livro de Abacuque ele é muito, muito mal pregado, muitas vezes, né? Essa frase. O que a gente observa ali quando Abacuque, ele fazendo uma análise mais profunda do texto, na verdade, ele está vendo que o Senhor está descendo o braço, né, sobre Israel e que o Senhor já avisou para ele que vai usar uma nação ímpia. Então, isso é impensável para um filho de Abraão, para um descendente da promessa, ser punido ou ser disciplinado por uma nação ímpia, né? E Sim. ali Abacuque tem essa visão de que virão os caldeus e vão oprimir o povo e vão disciplinar o povo que estavam desviados. E então no capítulo 3, né, que é o texto clássico, ali Abacuque está dizendo, olha, Senhor, não nos dá força, né, nos fortalece para suportar a pancada que vem aí. Né? E no caso, essa força, esse fortalecimento seria através de um avivamento. Né? Eu muitas vezes digo assim, que normalmente os avivamentos eles precedem alguma catástrofe, né? Algum Verdade. juízo divino, né? Então Deus ele traz aquele reforço para a sua igreja para depois disciplinar ela e colocar nos eixos, né? A gente viu isso, isso é algo assim que eu observo, que tenho lido bem, acho bem interessante, mas, por exemplo, quando a gente olha o que ocorre na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, então Deus ele ali manda um avivamento no país de Gales, na Rua Azusa, e incendeia com o mundo. Em 1914, o mundo é dizimado, né? A humanidade passa por uma das maiores catástrofes novamente. E ali a gente vai ver que a partir dali a igreja ainda se mantém, mas é como se Deus estivesse disciplinando o seu povo. Então, isso é muito, muito interessante se observar. O que eu reforço mais uma vez, o avivamento, né? O avivamento eu coloco com artigo definido. O avivamento, a gente pode dizer que ele começou em Joel 2. Começou em Joel Sim. 2 por quê? Porque todos os sinais não se cumpriram ainda, conforme Joel 2:28. Pedro ele apresenta o cumprimento de Joel 2:28 em Atos 2:17, mas ali ainda faltou alguns sinais, e seriam os sinais dos últimos dias. Então, esse avivamento no sentido definido, ele iniciou em Atos 2, a gente pode definir isso, mas, levando-se em consideração toda a profecia de Joel, ainda há uma parte a se cumprir, que seria no fim de dias, não seria nem nos últimos dias, porque os últimos dias nós já vivemos. Agora, nesse interstício, há os reavivamentos, ou seja, Deus ele vai reabilitando a sua igreja, como ele já tem feito isso através da Idade Média, ele tem feito isso através do período moderno, né, ali entre a Reforma e 1789. Ele tem feito isso no século XIX, com os grandes avivamentos nos Estados Unidos, como reavivamentos que nós vamos ver na Inglaterra, em todo o mundo, né, na China, por exemplo. Infelizmente, alguns irmãos reformados teimam a rejeitar o pentecostalismo como um avivamento. Isso é
Isso é algo triste, né? Você pega, por exemplo, os escritos de alguém que eu pessoalmente respeito muito e tenho muita admiração, como Hernando Dias Lopes, mas ele teima, né, no seu livro Pentecoste, ele teima em não validar, né, o movimento da Rua Azusa, ou da Rua Azusa, mas na verdade o movimento pentecostal como um todo. E na verdade, podemos dizer que é um dos grandes reavivamentos que incendiou o mundo. Então, isso é importante a gente destacar, né? Essa questão de que o avivamento ainda já ocorreu, a sua finalização ele será escatológico, mas nesse interstício há os reavivamentos, né? Ou seja, há os moveres de Deus local, os moveres de Deus em pequenas congregações, como aconteceu no País de Gales, começou numa pequena congregação, né? Ou na Rua Azusa, ou como ocorre hoje. Então, a gente também não pode tirar esse mérito de Deus, no sentido de que ele trabalha em pequenos locais, em pequenos grupos, né, de pessoas. Então, isso também é importante utilizar. Pastor, tá aqui com a gente também o pessoal da página Diálogo e Fé Oficial, uma página extraordinária, pastor, onde eles nos trazem assim palavras edificantes demais. É uma bênção, nosso irmão Micael aí, que é uma bênção de Deus, devocionais, frases. Pensa, é uma página extraordinária. Tá aí nosso irmão Ronildo, uma bênção de Deus. Pessoal, a gente depois, no final dessa live, vamos abrir também um espaço para perguntas e respostas, viu? Fica ligado aí com a gente. Eu quero pedir 2 favores a vocês. O primeiro é que aqui, ó, embaixo tem um coraçãozinho. Quem puder, tecla aí nesse coraçãozinho, que quanto mais você tecla, quanto mais você aperta esse coraçãozinho, para mais pessoas aí espalhadas. E essa live tá uma benção demais. Aqui nós estamos aprendendo. Já tô com borracha, já tô até com lápis aqui, tô com papel, tô com tudo aqui só para aprender. Então, aperta no coraçãozinho aí, divulga aí para mais pessoas. E o outro tem um aviãozinho logo aqui, ó. Um aviãozinho, então divulga aí para mais pessoas que essa live tá uma bênção. Tá aí Diálogo e Fé, uma bênção também, pastor. O irmão Micael, uma bênção, um homem de Deus. Tenho aprendido muito com eles também, tá certo? Continuando, pastor. Vamos falar um pouco também sobre os avivamentos que aconteceram no decorrer da Bíblia. Vamos lá. Qual o primeiro avivamento que o senhor quer falar? Na verdade, a gente não vai falar de todos, né? Só vamos falar de alguns reavivamentos, porque se for falar de todos, uma live aqui, 2, 10 não dariam. Sim, claro. Na verdade, nós vamos encontrar inúmeros avivamentos localizados, né? Por exemplo, no livro de Juízes, nós vamos ver isso constantemente, ou seja, ali o povo peca, o povo se desvia, e aí Deus levanta um juiz, uma pessoa guiada por Deus, e essa pessoa leva a nação ao arrependimento, à mudança de atitude, e ali Deus abençoa aquela nação de forma extraordinária. Então, isso pode ser considerado como um avivamento. Dentro dos destaques que nós temos aqui, né, eu destaquei aqui 3 situações interessantes, né, que está aqui dentro do cronograma da gente. O primeiro deles é o avivamento de Jonas, né, que está presente. Que seria um avivamento, né? Na verdade, uma chamada ao arrependimento. E por que eu classifico como um avivamento? Em Jonas 3, do 1 ao 10, a gente vai ver claramente isso. Mas apesar do mensageiro ser um pouco duvidoso, né, na sua missão, mas a gente vai ver ali na cidade de Nínive que, primeiro, a mensagem que Jonas, depois que ele decide cumprir a palavra de Deus, a mensagem que ele vai levar não é uma mensagem dele. Não foi um oba-oba dele, não foi algo que ele criou, algo que ele inventou, ou que ele quis marcar a agenda, quis programar alguma coisa. Mas a mensagem que ele leva, ali nós vamos ver em Jonas 3 e 4, a mensagem que ele leva é a mensagem de Deus, né? A palavra de Deus. Sim. E qual seria a palavra de Deus? Para que aquela grande cidade, aqueles moradores daquela grande cidade, se convertessem, mudassem de vida. E o que é interessante, né? Quando a gente abre o livro de Jonas para analisar completamente, a gente vai ver que, na verdade, pelo menos é o que as escrituras ela define, todos ali se converteram, né? Ou seja, através da pregação da palavra, né, e da operação divina, toda Nínive se arrependeu, se converteu, mudou a sua atitude, né, e foi ali, recebeu o perdão de Deus e a misericórdia de Deus. Nos moldes
muitos irmãos pentecostais compreendem, talvez não foi um avivamento, porque visivelmente não houve tanto, não houve mover sobrenatural. Mas o avivamento ele perpassa naturalmente pela mudança de atitude, pela mudança de coração. Então, a gente pode compreender claramente que a cidade de Nínive ela sofreu isso, né? Sofreu essa mudança. Também há algumas reformas de reis, como a reforma do rei Josias, né? Que ali o povo vai voltar para a palavra, vai se voltar para o Senhor, né? Então vai voltar-se para uma vida espiritual. Vamos ter também aqui como destaque, né? Um dos que foi que é destaque, aqui é o rei Ezequias, que está em 2 Crônicas 18 a 20. Né? Aqui é um negócio interessante, né? Ezequias ele faz uma tentativa de restauração, e uma coisa me chama a atenção nesse texto, é que ele quebra um pouco com os paradigmas sacerdotais. Né? Em busca da presença de Deus, de que o povo participe da Páscoa, de que o povo experimente do que Deus tem a oferecer, ele ali quebra alguns paradigmas de consagração, de purificação, na verdade, os rituais de purificação. E é interessante que no versículo 20, Ezequias, Crônicas 2, né? 2 Crônicas, perdão, 30, 20, né? O texto diz assim: o Senhor ouviu a Ezequias e sarou o povo. Então, Ezequias, ele clamou pelo povo. Olha aí uma coisa interessante no avivamento, né? A questão de clamar, né? Clamar a Deus, ou seja, orar. Um avivamento, ele começa por oração. Eu até costumo dizer isso em ministrações, quando tenho essa oportunidade de falar sobre essa temática, que os grandes reavivamentos, eles não começam com multidões, mas ele começa com um homem, né? Ou seja, um homem disposto a ouvir a voz de Deus, um homem disposto a orar, um homem disposto a mudar sua atitude, um homem disposto a clamar. Então, quando tem um homem, né, uma pessoa que se coloca na condição daquele que vai interceder pelo povo, ou que vai clamar ao Senhor para que Deus haja, Deus nos ouve e Deus responde com mover, né, com o agir dele no nosso meio. E esse agir perpassa, como aconteceu no caso do rei Ezequias, com o arrependimento, né, com o arrependimento das pessoas, com o arrependimento dos samaritanos que lá estavam misturados, estavam uma confusão toda. E ali aquele povo celebrou a Páscoa e foi purificado, vamos dizer assim, diante de Deus. Quer falar alguma coisa? Vamos interagir. Só uma coisinha que eu acho interessante no texto de Jonas, no capítulo 3, é que ali a gente vê três coisas: arrependimento, humilhação e conversão. Agora, outra coisa que eu acho interessante, pastor, aqui no texto de Jonas, qual foi a mensagem pregada por Jonas? Uma mensagem de arrependimento. Sim, observe que a mensagem de Jonas não foi aquela mensagem: Deus vai te dar isto, Deus vai te dar aquilo, você vai ser honrado, você é o ponto fraco de Deus. Essas mensagens não foi pregada para Jonas. Jonas não pregou essas mensagens. A mensagem que Jonas pregou foi aquilo que Deus mandou, que foi a mensagem de conversão. O povo estava pecando. Na primeira vez, Jonas não ouviu e queria fugir daquilo que Deus estabeleceu, da mensagem que Deus estabeleceu para ele pregar para os ninivitas. E aí, como a gente sabe, ele foge, e aí a Bíblia diz logo no capítulo 3, versículo 1, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo a mesma mensagem: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. Agora observe que a pregação que Jonas pregou foi uma pregação de arrependimento. Agora a mensagem que são pregadas hoje é um pouco diferente, é um pouco distorcido, vamos se assim dizer, mas glória a Deus, que Deus tem levantado pregadores como o Senhor, que Deus tem levantado pregadores que ainda zelam para pregar a palavra genuína, a palavra verdadeira, a palavra que salva, a palavra que cura e a palavra que ainda leva para o céu. Amém. Esse é um ponto focal, né? O verdadeiro avivamento ou reavivamento, como queira colocar, ele perpassa por isso. É um livro clássico, né, do Leonard Ravenhill.
ele coloca muito essa questão, né? Que é preciso, existe ele diz lá uma frase interessante, eu acho que no capítulo 6, se eu não estou equivocado, ele diz que fogo gera fogo, né? Ou seja, um ministro que não prega arrependimento, as pessoas não se arrependerão. Um ministro que Verdade. não ora, as pessoas não orarão. Então, se você quer um avivamento, você precisa primeiro viver aquilo, ou convidar as pessoas a viver esse sentimento. E o ato do arrependimento, de você reconhecer a sua condição, isso vai te aproximar de Deus. Martin Lloyd Jones, ele é um dos pontos que ele destaca também nessa questão de que o avivamento, um dos aspectos do avivamento é o senso da presença de Deus. E se você tem o senso da presença de Deus, né, ou seja, de que de fato é Deus que está falando, você não vai querer ser mais como você está ou como você era. Você vai se sentir pequeno, você vai se sentir precisando mudar, né? Você vai, no seu interior, no seu coração, você vai perceber que é preciso ocorrer uma mudança. Então, uma mensagem apenas de massagear ego, ela não Isso. traz avivamento. Você não tem como trazer, por quê? Porque ali a pessoa vai se sentir bem naquele momento, mas ela não vai buscar mudar, né? Ela não vai buscar Isso. transformar. Então, a palavra de Deus, até quando ela confronta, ela consola. Né? E é isso que muitos pregadores eles tendem a não compreender. E também a maioria dos nossos irmãos eles estão com os ouvidos um pouco feridos para entender isso. Né? Ou seja, receber a correção divina e entender que, na verdade, isso é um carinho de Deus para que a gente acerte e trilhe o caminho que agrada ao Senhor. Porque Deus só repreende aquele que ama, né? A Bíblia diz isso. É, Deus está nos repreendendo é princípio, porque Ele nos ama. com certeza. É o princípio que o escritor de Hebreus coloca, né? Não tem jeito. E o que eu acho interessante também, falando sobre Ezequias, pastor, é que Ezequias, ele ora, como o senhor falou, um grande reavivamento sempre começa por uma pessoa. E o que eu acho lindo e interessante é que Deus vela para cumprir a sua palavra. Porque a Bíblia diz, lá em 2 Crônicas, capítulo de número 30, versículo 18 ao 20, que a Bíblia diz, e Ezequias orou e Deus sarou o seu povo. Aí a gente Sim. faz uma ligação ali com o texto de 2 Crônicas 7:14, que Deus fala para Salomão e que diz, Salomão, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e orar, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Veja que o quão grande Deus é, pois ele vela para cumprir a sua palavra. Ele falou, Ezequias orou e Deus cumpriu. Que coisa extraordinária. Uma observação que eu até trago aqui, fazendo aí um gancho com a sua fala, e com a fala das Escrituras, é Sim, justamente o conceito de oração. Se você ora de verdade, é impossível você orar de verdade e você não buscar, ou você não se arrepender, você não buscar o perdão divino. Então, aquele que ora, né, que ora de verdade, que se aproxima de Deus para orar, para buscar o Senhor, por isso que os grandes avivamentos, os reavivamentos que ocorrem, sempre iniciam com oração. Porque a oração, de verdade, ela te diminui, ela te submete à autoridade divina. Então, quando você entra na presença de Deus, de fato, orando, sem ser um espetáculo, sem ser algo hipócrita, algo apenas para chamar a atenção, quando você, de fato, entra na presença de Deus em oração, automaticamente você é esmagado pela presença dele. Quando você está orando, você sabe que ele é Deus, que ele é grande. Então, isso vai te fazer automaticamente reconhecer as suas falhas. Então, o princípio do avivamento, de fato, é a oração. Né? Quando o crente ora, quando a igreja ora, quando a comunidade cristã ora ao Senhor, ele zela pela sua palavra e ele então começa a sarar os nossos pecados, as nossas falhas e trazer a possibilidade, né, de uma nova história nas nossas vidas. Então é algo que precisa de fato ser considerado por nós nos dias de hoje. e até mesmo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a gente vê que os 120, eles estavam orando. Sim, o princípio de Atos ali nós vamos ver o grande avivamento,
vamos colocar mais uma vez, né, como eu coloquei, vamos ver o artigo definido, o avivamento ocorrer em Atos 2, né, que seria o derramar do Espírito Santo de modo inaugural. Eu estou aqui abrindo Atos para que a gente coloque aqui os pingos nos is, né, como diz o canal do YouTube. Então aqui a gente vai ter uma sequência de coisas interessantes, né? Então, e eu destaquei aqui algumas delas que eu acho, esse texto eu acho fantástico. Então, a primeira dessas questões que eu destaco aqui é que em Atos 2, antes de que o avivamento comece, a gente vê por Atos 1, né? Nós vamos ver ali a presença de Jesus entre eles, né? Então, os grandes avivamentos ou os grandes reavivamentos, eles são marcados pela presença de Jesus, né? Ou seja, pelo o centro de Jesus, né? Jesus, ele se torna o centro da mensagem, ele se torna o centro da casa, ele se torna o centro das atenções. Então é impossível que Sim. ocorra em nossos dias, na era da igreja, um reavivamento, um manifestar da presença de Deus entre o povo, sem que a presença de Jesus, a mensagem de Jesus seja exaltada. Então, aqui a gente vai ver que a primeira coisa que acontece aqui é a mensagem de Jesus, é o próprio Senhor Jesus entre eles. Outra coisa que eu achei interessante, a gente vai ver na continuação de Atos 1, né, é que os discípulos aqui eles vão estar unidos, ou seja, tem uma unidade entre os discípulos, né? É Mesmo verdade. com as diferenças, comportamentos distintos, como Pedro, né, e aí a gente vai ver outros menos mulheres pelo meio, muita gente convivendo em comunidade, mas eles estavam unidos e reunidos, né? E eles perseveravam juntos, né? Então Sim. essa também é uma marca. A gente aprende com Atos que há uma marca da unidade da igreja, né? Por mais que a igreja tenha diversidade, tenha pessoas que pensam distintos, mas para que haja, então, há essa unidade. E a partir daí, claro, a oração, né? Então a oração é uma marca dessa igreja. E como eu já disse para vocês, não tem oração se não tiver arrependimento, não tiver mudança de coração, mudança de mente, mudança de vida. E aí, claro, né, diante disso tudo, só pode ocorrer a chancela divina. Né? Ou seja, em Atos 2, que foi o avivamento, a chancela divina foi a vinda do Espírito Santo. Em nossos dias, a chancela divina são almas para Jesus, são pessoas vendo em nós a Cristo e se arrependendo dos seus pecados, são pessoas que vão desejar uma mudança de vida pelo reflexo que ela vê na minha vida, na minha casa. Né? Aqui eu vou só abrir um parêntese, eu assisti já gravado, mas tinha sido 2 dias antes, uma entrevista do Rodolfo Abrantes no YouTube. Né? Ele esteve no Danilo Gentili, e eu gosto de algumas músicas dele, conheço a história dele, enquanto ele fez parte de uma banda secular. E Sim. aquela entrevista dele, eu assisti no domingo, me marcou profundamente, né? Me marcou assim de uma maneira. Ele não teve discurso teológico, não teve muito enfeite, não teve muita invenção. O que ele trouxe foi a mudança da vida dele, né? O que Jesus fez na vida dele. E havia tanta verdade nas palavras dele que eu vi a Bíblia escritinha ali. Ele calou a boca do entrevistador, ele calou a boca de um músico que lá estava tentando confrontá-lo com indiretazinhas. Ele calou a boca de um grande youtuber que é roqueiro, Sim. xingador, que alguns aí talvez conheça, né? Então ele calou a boca de muita gente, né? Naquela entrevista, naquele momento, apenas com a sua vida. Né? Porque as pessoas viram nele um coração mudado. Então, é isso Sim. que os avivamentos genuínos, eles começam assim. O Senhor trabalha na minha vida, a minha vida reflete a Cristo, e as pessoas, vendo a Cristo em mim, vão desejar também mudar suas vidas. Né? E foi isso que a gente viu em Atos 2, com o anúncio do Evangelho, com sinais, com maravilhas, enfim. Então, não tem, se a gente for falar aqui de Atos, a gente vai passar a noite toda falando. É verdade. Fique à vontade para interagir. Não, que estava aqui conosco, irmão Jefferson, o pastor Diego, da página Armínio Sincero, uma bênção de Deus, uma página também abençoada por Deus, e nós, assim, pentecostais, temos nos multiplicado, né? Tá com a gente aí, Armínio Sincero, os irmãos do Diálogo e Fé, tá conosco também os irmãos do Pentecostal Fogo Puro, que são uma bênção de Deus. Deus seja louvado pela vida de vocês.
vocês têm sido bênção, não só na minha vida, como na vida de todos nós que ouvimos um evangelho genuíno e verdadeiro. Pastor, dando prosseguimento e já entrando já no nosso tema, depois dessa introdução extraordinária que a gente falou aqui, eu gostaria de saber a importância desse avivamento na vida dos crentes hoje, na obra missionária. O senhor pode falar aí para a gente um pouco sobre isso? Bem, esse é um ponto, a gente volta novamente para Atos, né? Não tem como você experimentar Jesus, experimentar o Espírito Santo, lhe encher, lhe capacitar, e isso ficar para você. Né? Exemplo disso, nós vamos ver aí o que ocorre depois das grandes mudanças que ocorreram no início do século XX, com os movimentos de avivamento do país de Gales, por exemplo, né, que ali o país inteiro se converteu. Nós vamos ver a partir ali daqueles irmãos que tiveram as experiências pentecostais, tanto na Azusa quanto em outros locais, no próprio Europa. Então, onde as pessoas experimentaram reavivamentos, ser cheios da presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo que os capacita, é impossível você ficar com isso para você. Então, esse é um aspecto que confronta muita gente, porque diante disso, o avivamento ele não pode ser considerado como um evento de domingo, né? Como então, um evento. Como? Não, né? Foi. Ah, sim. Então, neste aspecto aí, muita gente se confunde, porque coloca o avivamento como se fosse um evento de uma festa, de algo assim. E ele pode até iniciar numa festa. Eu não sou contra isso, não. Na verdade, eu concordo que pode, por exemplo. Se aqueles irmãos se buscarem ao Senhor em oração, clamando, pedindo perdão, então aquele grande desfecho do evento, falando aqui diretamente para o público assembleiano que estão mais habituados com isso, daquela festa, ali pode iniciar um avivamento, mas ele não pode morrer ali. Se é um avivamento realmente, e as pessoas foram não emocionalizadas, não sei nem se essa palavra existe, estou aqui trazendo um neologismo, né? Mas se as pessoas sentiram, não foi apenas emoção aquilo que eles viveram, mas se de fato foi uma experiência com Deus, no outro dia, ou no mesmo dia ainda, essa pessoa vai estar falando para todo mundo, né? Ela vai ser impulsionada pela presença, por essa presença que ele sentiu, ou por ser cheio do Espírito Santo, por esta capacitação, pelo fogo. E isso vai se multiplicar. Então, de fato, como eu disse, os reavivamentos, eles não precisam ser uma congregação. Mas se uma pessoa ele está vocacionado para aquilo, para buscar ao Senhor, para orar por um avivamento, para clamar por um avivamento, né? Eu acho muito interessante o caso de Elias, né? A gente às vezes não coloca Elias como um avivalista, mas um só homem, Elias, ele trouxe um avivamento para uma nação inteira, né? Ali diante dos profetas de Baal e Azera. Então aquelas pessoas se converteram, caíram em seus rostos e disseram que só o Senhor é Deus. E ali o fogo do céu caiu, consumiu, enfim. Então quando de fato a gente experimenta isso, inicia essa vida de oração, de arrependimento e experimento sobrenatural de Deus, consequentemente você fará missões. Né? Você fará missões ali no seu bairro, fará missões na sua rua, fará missões no Brasil, fará missões na Europa. É isso que muitos europeus, quando experimentavam a presença genuína de Deus, eles saíam para outros continentes, iam para a Índia, iam para a China, iam para lugares impensáveis, porque eles não podiam se conter só com a mensagem que eles tinham recebido, eles não podiam guardar aquilo para si. Então, o avivamento é um fator, os reavivamentos são fatores impulsionadores das missões, sem dúvida. O que eu acho interessante, pastor, já trazendo para o livro de Atos, como o senhor falou, quando a gente vai ler Atos 2,47, veja o que a Bíblia diz. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Agora observe que depois do avivamento que eles teve em Atos 2, 1 ao 5, 1 ao 4, eles não se cansavam, eles não desistiam, e muitas vezes eles passavam por aflições, por angústias, por perseguições, e não desistiam de evangelizar, não desistiam de fazer missões, porque hoje em dia
Em muitos lugares, não vou generalizar, em muitos lugares, pastores, as pessoas sofrem uma perseguiçãozinha, aí já diz, não vou fazer mais porque o pastor não quer me acompanhar a fazer o evangelismo. Eu não vou mais fazer evangelismo porque o irmão Cicrano falou alguma coisa para mim. Em várias nações no mundo hoje, irmãos nossos estão sendo queimados, irmãos nossos estão sendo aí fuzilados para fazer o evangelismo e as missões. Por quê? Sim. Por causa do pleno avivamento. Eles não se cansam, eles têm vontade de evangelizar, eles têm vontade de ali pregar o evangelho para estas pessoas saberem que o único que salva, que cura, liberta e leva para o céu é Jesus Cristo. De fato, é aquilo que eu já até falei, né? Quando nós estamos cheios dessa perspectiva de Jesus, nós só sabemos falar disso. Né? Nós não nos ocupamos com política, nós não nos ocupamos com questões momentâneas, terrenas. Eu acho interessante, só fazendo um parêntese aqui, que às vezes existem crentes tão engajados com questões políticas, o que, como cidadão, é natural, você tem o seu direito, mas ele é tão engajado com isso que não consegue falar de Jesus, né? Não consegue expressar Jesus. E aí, como o próprio Cristo falou, normalmente, ou pelo menos Jesus disse isso com muita clareza, a boca fala do que o coração está cheio, né? Do que o coração está cheio. Se você está cheio de Cristo, você vai exalar Cristo onde quer que você esteja. Se você está cheio de outros fatores, você vai exalar isso, infelizmente. A gente observa, pastor, que eles evangelizavam no poder do Espírito, com sinais, prodígios e maravilhas. Milagres eram frequentes. A gente vê isso na vida de Filipe. A gente vê isso na vida de Pedro. A gente vê isso na vida de João. A gente vê isso na vida de Paulo. A gente vê isso em todos os lugares. Aí a gente vai para 1 Coríntios, ver o que Paulo fala sobre a importância da evangelização, do avivamento. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 22 e 23. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Observe o papel da igreja avivada em relação à evangelização e à missão da igreja. Enquanto os judeus pedem sinais, enquanto os gregos buscam sabedoria, nós pregamos o Cristo crucificado para a salvação. Então, uma igreja avivada, uma igreja que prega o evangelho genuíno, tem que pregar o Cristo crucificado, que Pedro pregou, que João pregou, que Paulo pregou, que todos estes homens pregaram. Sim, sim, sem dúvida. Esse é o centro da mensagem. A mensagem é Cristo. Né? Então, quando a gente tira Jesus do centro da mensagem, o evangelho ele está sendo amputado. Verdade. Então, nós temos que, de fato, seguir com essa trilha de Jesus. Claro que nós cremos que se Jesus está conosco e se o Espírito Santo está conosco, os sinais vão nos seguir. Né? Os sinais, no caso, nos sinais do Espírito Santo. Né? A gente tem só que fazer uma conjectura, um adendozinho aí, quando a gente coloca que os gregos pedem sabedoria e outros pedem sinais, mas no caso aqui, a gente tem os sinais que o Espírito Santo ele assegura àqueles que estão debaixo da autoridade do Senhor. Então, o pentecostalismo ele é marcado pelo quadrilátero, né, pentecostal. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. O rei que breve voltará. Então, quando a gente fala que Jesus salva, nós estamos centralizando na mensagem da cruz. Quando a gente fala que Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, nós estamos falando na mensagem de revestimento de poder, né? Ou seja, naquilo que o Senhor ainda opera hoje. Então, de fato, a mensagem acompanhada destes sinais, não de uns sinais para provar que Jesus é Deus, mas dos sinais para mostrar que o reino de Deus está entre nós, ela faz parte do pentecostalismo. Nós não podemos também pensar que a nossa mensagem, a mensagem evangelística nossa, ela deve se concentrar apenas numa exposição intelectual do texto. Não é assim. Verdade. O texto ele deve ser exposto, mas esse texto ele tem que ter vida através da manifestação do Espírito Santo. É isso que nos faz pentecostais, é isso que nos faz diferentes, é isso que, quando você olha para o texto que você citou de Atos 8, a gente vai ver uma coisa interessante. O texto diz assim, Atos 8:6, né? E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Pregação. Atos 8:6.
porque ouviam, né? Ou seja, as multidões ouviam o que Filipe dizia sobre Jesus e viam os sinais que ele fazia. Quais eram esses sinais? Não eram sinais para provar a incredulidade que os judeus queriam, Sim. mas qual eram os sinais? Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando com alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia alegria naquela cidade. Então a mensagem de Filipe ela era aceita porque ele pregava e porque o Senhor confirmava através dos sinais. Eu acho também não, eu tenho certeza que isso deve ser o foco da mensagem que nós pregamos. Isso, no Cruz, poder do Espírito salvação Santo. e operação de maravilhas através do Espírito Santo. Isso mesmo, pastor. É nós pentecostais, a gente prega o evangelho e ainda tem a demonstração de sinais através do Espírito Santo, É. né? Né? Essa é a nossa grande diferença. Né? Isso foi o que Deus nos chamou para fazer, para confirmar e louvado seja Deus por isso. Vamos Isso. lá. Pode continuar, pastor. Não, aqui eu. Pode, manda ver aí. Manda ver o que você tem. Pastor, a Até importância porque o nosso tempo aí está assim, né, rapaz? eu acho que nessa agora não vai dar para terminar essa, mas vamos tentar. Quando tiver aqui faltando um minuto, aí eu aviso o senhor, a gente tenta partir para outra live para a Eu só gente não posso, terminar. eu só quero te pedir perdão, porque não dá para mim ficar muito tempo, tá bom? Porque eu já estou vindo aí de uma correria e tenho que preparar ainda mais algumas coisas para amanhã de manhã cedo. Mas Então a gente vamos vai. para o quarto ponto para a gente finalizar. Amém, meu irmão, amém. Vamos. A importância de permanecer neste avivamento. Qual é a importância de nós permanecermos neste avivamento Isso bíblico? este sentimento de estar vivo, né, que é a essência da palavra avivamento, né, de estar vivo, é o que nos faz continuar. Né? E é interessante, e aqui eu vou mais uma vez voltar aqui para as Escrituras, eu acho que uma das correções mais fortes que nós vamos encontrar está em Apocalipse, quando o Senhor ele corrige a igreja de Sardes. Né? Ali o Senhor olha para aquela igreja, eu estou só voltando aqui, pronto, Apocalipse 3, e aí o Senhor diz assim para a igreja de Sardes, né? Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto, né? Então essa é uma mensagem que a igreja em todos os tempos, né, ela tem que ficar alerta, né? E para isso o Espírito Santo, através do seu poder, da sua graça, ele nos aviva, mas nós temos que, né, dar a nossa contrapartida. E como que é essa nossa contrapartida? É trocar alguma coisa? Não. É buscar a comunhão com o Senhor, né? É chegar-se Sim, a Ele, Ele se chegará a nós, né? Quando nós o buscarmos, nós o encontraremos. Quando nós clamarmos, Ele vai nos ouvir. Então são os princípios básicos. Então não adianta, e aqui eu quero dar um alerta para os jovens que estão conosco, que estão caminhando, dentro da teologia, que é salutar, que é saudável, né? Cuidado, né? Cuidado, não perca a sua intimidade com Deus. Uma leitura de livros teológicos não te fará espiritualmente capaz. Uma leitura da Bíblia de forma teológica não te fará espiritualmente capaz. O que nos faz verdadeiramente avivados é uma vida de comunhão e devoção com Deus. Você não precisa ser doutor, você não precisa ter mestrado, ser formado em teologia. Você precisa orar ao Senhor, viver uma vida devocional, uma leitura devocional das Escrituras. Isso te fará um cristão avivado. Muitos dos nossos pioneiros não sabiam ler, não sabiam escrever direito, né? Não tinham muita intimidade com as letras. Mas mesmo assim, eles experimentaram algo que muitos de nossa geração, com diplomas, com canudos, com etc., nunca experimentou. Então a gente tem que ter cuidado. Não é um diploma ou uma formação que vai nos garantir estar vivo espiritualmente, mas é uma vida de comunhão com o Senhor. Então é isso que esse alerta para a igreja de Sardes, ele ecoa para nós hoje, né? Quer viver este avivamento para não ser visto como morto? Ore ao Senhor.